Vamos gravar um breve vídeo sobre parede abdominal. A parede abdominal é formada por músculos e por aponeurose. Os músculos da parede abdominal possuem a função de sustentar e proteger as vísceras abdominais contra lesões. Esses músculos comprimem o conteúdo abdominal para manter ou aumentar a pressão intraabdominal. O aumento da pressão intraabdominal é utilizado no momento da micção, da defecação, da expiração forçada e, na mulher, esses músculos ajudam no momento do parto. Além disso, esses músculos são importantes para a movimentação do tronco e para ajudar a manter a nossa postura. Vamos aprender a dividir o abdômen em quadrantes. Inicialmente, a gente divide em quatro quadrantes. Traçamos uma linha vertical aqui no plano mediano e uma linha horizontal próxima à cicatriz umbilical. Dividimos em quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Mais elaborado agora, a gente vai dividir o abdômen em 9 quadrantes. Para isso, traçamos duas linhas aqui, hemiclaviculares, duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Uma aqui no plano subcostal e a outra aqui no plano interespinal. E aí, vamos dividir em 9 quadrantes o abdômen. Hipocôndrio direito, região epigástrica, hipocôndrio esquerdo, flanco direito. Aqui está a região umbilical, mas a gente pode chamar de mesogástrio. Flanco esquerdo, fossa ilíaca ou região inguinal direita, hipogástrio, fossa ilíaca ou região inguinal esquerda. Agora a gente vai falar dos músculos da parede abdominal. A gente vai falar dos músculos e da aponeurose desses músculos. A parede abdominal, ela é formada por 5 músculos. São os músculos da parede anterolateral do abdômen. Quais são esses 5 músculos? Sendo que 2 são classificados como músculos verticais e 3 são classificados como músculos planos. Quais são os músculos verticais? O reto do abdômen e um pequenininho que é chamado de piramidal. E os músculos planos são músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Aqui a gente visualiza esses músculos. Esse grande músculo aqui vertical em forma de faixa é o reto do abdômen. Ele é formado por vários ventres. E esses ventres, eles se comunicam. Eles se comunicam através dessa interseção tendínea. Na verdade, eles se inserem e se fixam aqui nessa interseção tendínea. Outro músculo vertical que não aparece aqui nessa imagem é o músculo piramidal. Ele é pequenininho. Muitas das pessoas nem têm esse piramidal. 20% das pessoas nem têm esse piramidal. E os outros músculos que são classificados como músculos planos são quais? O músculo oblíquo externo, que é esse aqui mais externo, o músculo oblíquo interno e mais profundamente a gente tem o músculo transverso do abdômen. Percebe que essas fibras, elas se entrelaçam. A gente tem as fibras do músculo oblíquo externo, as fibras do músculo oblíquo interno e as fibras do transverso do abdômen. Elas se entrelaçam justamente para fortalecer essa parede abdominal. Fortalece essa parede abdominal, protegendo ali as vísceras abdominais e aumentando também a prensa, aumentando a pressão intraabdominal. Aqui a gente visualiza, ó, pequenininho, a gente visualiza o músculo piramidal. A gente falou desse músculo piramidal. Esse músculo piramidal, 20% das pessoas não têm esse piramidal. Qual é a função desse piramidal? Ele tensiona essa linha alba. Essa linha alba aqui, na verdade, é o entrelaçamento das aponeuroses desses músculos, né? Que a gente vai aprender como é formada. Essa linha alba aqui nada mais é do que um entrelaçamento de aponeurose. Então, a função do músculo piramidal é tensionar essa linha alba. Agora a gente vai falar sobre a bainha do músculo reto do abdômen. Como é formada essa bainha do músculo reto do abdômen? Ela é formada por aponeurose. Por aponeurose desses músculos planos que a gente vai aprender. E o que ela está protegendo? Na verdade, ela está protegendo o reto do abdômen. O que está dentro dessa bainha? O reto do abdômen.
Essa bainha nada mais é que um estojo de aponeurose que protege o nosso músculo reto do abdômen. A gente vai ver qual é a importância da gente ter essa bainha do músculo reto do abdômen. Mas, primeiramente, a gente tem que aprender como é formada essa bainha, que é a bainha do músculo reto do abdômen. Se a gente rebater aqui a bainha do músculo reto do abdômen, né, a sua lâmina anterior, o que que a gente visualiza? O músculo reto do abdômen. E se a gente rebater esse músculo reto do abdômen, o que que a gente vai visualizar? A parte de trás dessa bainha do músculo reto do abdômen. Na verdade, é a lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Então, aqui, essa capa branca nada mais é que a parte anterior, que é a lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Se a gente rebate essa parte anterior, dentro a gente vê quem? O reto do abdômen. E atrás a gente tem a parte posterior dessa bainha, que é a lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Então, o músculo reto do abdômen ele está protegido por uma bainha, por uma capa de aponeurose. Aqui a gente, na verdade, vai fazer um corte transversal do abdômen, da parede anterolateral do abdômen, para visualizar essas camadas. Aqui a gente visualiza aqui, ó, a gente tem o músculo oblíquo externo, ó, músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen, tanto de um lado quanto do outro, ó. E aqui no meio, quem a gente tem? Aqui no meio a gente tem o reto do abdômen, ó, o reto abdominal. E do outro lado, a mesma coisa. O músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o transverso do abdômen. E aí a gente vai ver como é formada essa bainha do músculo reto do abdômen. Primeiro a gente vai começar com a parte anterior. Tem um esquema que vai facilitar bastante o entendimento. No próximo slide a gente vai ver como é formada essa lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Vamos falar da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Há uma diferença da formação anterior, os dois terços superiores e o terço inferior. A gente vai dividir ali próximo à cicatriz umbilical. Então, os dois terços superiores é formado da seguinte maneira: a gente tem a parte anterior e a parte posterior. A parte posterior a gente vai falar depois. Agora eu só quero falar da parte anterior. Mesma coisa, esse esquema é um corte transversal da parede anterolateral do abdômen. A gente tem o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Aqui a gente tem a aponeurose do músculo oblíquo interno. A aponeurose do músculo oblíquo interno se divide em uma lâmina anterior e uma lâmina posterior. Como é formado os dois terços superiores da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen? É formado pela lâmina anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno mais a aponeurose do músculo oblíquo externo. Então, os dois terços superiores da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen é formado da seguinte maneira: pela lâmina anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno mais a aponeurose do músculo oblíquo externo. Agora a gente vai falar da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen, o seu terço inferior, abaixo da cicatriz umbilical. A gente ainda está na parte anterior, na lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Por que que o terço inferior é diferente? Ele tem que ter uma formação mais consistente, mais segura, por conta do aumento da pressão intraabdominal. Tem que ter um reforço maior nesse terço inferior, justamente para proteger a parede do abdômen com relação às hérnias abdominais, que a gente vai falar mais à frente. Então, como é formado esse terço inferior da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen? A mesma imagem, um corte transversal da parede anterolateral do abdômen. A gente visualiza o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. E aqui no centro a gente tem o músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen ele é mais protegido aqui nesse terço inferior. Por quê? Todas as aponeuroses passam anteriormente a ele. Todas as aponeuroses vão passar anteriormente a ele. Como é que vai funcionar? Então, como é formado esse terço inferior da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen?
é formada pela aponeurose do músculo oblíquo externo, mais a aponeurose do músculo oblíquo interno, mais a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Aqui a gente tem a bainha do músculo reto do abdômen. Pensando aqui nessa parte superior, nesses 2/3 superiores, qual seria a resposta? Identifique. Lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Ah, e se o alfinete estivesse nesse terço aqui inferior? Seria a mesma resposta. Lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Então, o que que vai mudar de um alfinete para o outro? A resposta é a mesma. Identifique, vai ser lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. O que muda é a formação. Por exemplo, esse azul aqui. A resposta vai ser lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen, mas a formação é diferente. Na verdade, ele está pensando nos 2/3 superiores. Então, é formado pela lâmina anterior da aponeurose do oblíquo interno, do músculo oblíquo interno, mais a aponeurose do músculo oblíquo externo. E esse terço inferior aqui, como é formada? É formada pela aponeurose do músculo oblíquo externo, a aponeurose do músculo oblíquo interno, mais a aponeurose do transverso do abdômen. Agora, a gente vai falar da face interna da parede anterolateral do abdômen. Como que a gente vai descrever essa face interna? Na verdade, nessa face interna, a gente tem a lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. A gente tem aqui nessa parte superior, identifique, lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. E aqui, nessa parte inferior, mesma coisa, lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. O que que tem de novidade? A gente tem uma demarcação que é chamada de linha arqueada. Essa linha arqueada, na verdade, ela demarca onde todas as aponeuroses deixam de passar por trás e passam a passar pela frente, né? Naquele terço inferior. Lembra daquele terço inferior da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen, que era formado pela aponeurose do músculo oblíquo externo, pela aponeurose do músculo oblíquo interno e pela aponeurose do músculo transverso do abdômen? Então, todas as aponeuroses deixaram de passar pela parte de trás e passaram agora pela frente. Quem demarcou, quem fez essa delimitação? A linha arqueada. A linha arqueada, então, é uma delimitação onde as aponeuroses deixam de passar por essa parte posterior e agora todas passam anteriormente, naquele terço inferior. Aqui nessa imagem, a gente observa a formação do terço inferior da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Lembra que todas as aponeuroses passariam anteriormente, protegendo esse reto do abdômen? Aqui, ó, a aponeurose do músculo oblíquo externo, que já passava anteriormente mesmo, a aponeurose do músculo oblíquo interno, que ele se dividia em lâmina anterior e lâmina posterior, agora todo ele vai passar pela frente. E a aponeurose do músculo transverso do abdômen, que passava por trás, agora passa também pela frente. Onde que há essa demarcação, essa delimitação? Através da linha arqueada. A partir da linha arqueada, todas essas aponeuroses passam anteriormente, no terço inferior da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Agora a gente vai falar da formação da lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Mesma coisa dos outros desenhos, a gente vai fazer um corte transversal na parede anterolateral do abdômen. Essa é a parte anterior e essa é a parte posterior. Só que agora a gente vai falar da parte posterior. A gente tem aqui, ó, o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. E as suas aponeuroses aqui. Só muda um detalhe, na verdade, o Moore muda essa proporção na face interna. A face interna, ele bota 3/4 superiores e 1/4 inferior. Na verdade, a gente pode utilizar os 2/3, como a gente fez anteriormente, posteriormente, para facilitar o entendimento. Mas lembrando que o Moore faz uma divisão diferente. Na face interna, ele divide os 3/4 superiores e 1/4 inferior, tá? Como é que funciona esses 3/4 superiores? A parte posterior, tá? A gente vai ter a aponeurose do músculo oblíquo
interno se dividindo aqui em lâmina posterior e lâmina anterior, mesma coisa. Como é que é formado essa lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen, os 3/4 superiores? Pela lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno, mais a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Então, vamos repetir. A lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen, os 3/4 superiores é formado da seguinte maneira: pela lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno, mais a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Vamos falar da formação da lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Na verdade, agora vamos falar do 1/4 inferior. O quarto inferior, na verdade, é formado apenas por fáscia transversal e peritônio. Apenas por fáscia transversal e peritônio é formado um 1/4 inferior. Por quê? Na verdade, depois da linha arqueada, todas as aponeuroses passaram anteriormente. Quais aponeuroses? A aponeurose do transverso do abdômen, a aponeurose do músculo oblíquo interno e a aponeurose do músculo oblíquo externo. E o que sobrou no quarto posterior, depois da linha arqueada? Apenas a fáscia transversal e o peritônio. Nessa imagem, a gente vai fazer uma questão prática. Aqui nesse alfinete azul, identifique o que seria lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Aí, nesse alfinete preto aqui, mesma coisa, identifique lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. O que modifica, então, da parte superior para a parte inferior? É a formação. Esse alfinete azul, na verdade, é a lâmina posterior da baía do músculo reto do abdômen, os 3/4 superiores. E aqui, o alfinete preto é um quarto inferior. Como é formado esses 3/4 superiores da lâmina posterior da baía do músculo reto do abdômen? É formado pela lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno mais a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Ah, beleza. E esse 1/4 inferior aqui? Esse 1/4 inferior, na verdade, já passou o quê? A linha arqueada. Então, todas as aponeuroses passaram anteriormente. O que sobrou nesse 1/4 inferior? Apenas fáscia transversal e peritônio. Então, a lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen, 1/4 inferior, é formado apenas por fáscia transversal e peritônio. Aqui nessa imagem é o esquema do Moore, né? Justamente com aquele desenho, um corte transversal, e aí a gente visualiza o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo externo aqui, oblíquo interno e o transverso do abdômen. E a formação dessa bainha do músculo reto do abdômen, a sua parte anterior e a parte posterior. É o mesmo desenho que a gente fez anteriormente. Aqui, nessa parte central aqui, a gente tem um entrelaçamento dessas aponeuroses, que a gente chama de linha alba. Falando da face interna ainda da parede anterolateral do abdômen, mesma coisa. Na verdade, aqui, né, se a gente pensasse, teria a lâmina posterior da baía do músculo reto do abdômen e aqui também lâmina posterior da baía do músculo reto do abdômen. Mas não é isso que eu quero falar agora. Isso aí a gente já falou. O que a gente quer falar agora, na verdade, são as pregas umbilicais, né? Existem estruturas nessa face interna que o peritônio vai passar por elas e vai formar algumas pregas. Por exemplo, essa prega aqui é a prega umbilical mediana. Essa prega aqui é a prega umbilical mediana. O que é a prega umbilical mediana? É um remanescente de uma estrutura embrionária que vai dar origem à bexiga, que é chamada de úraco. Tem uma prega aqui, ó, duas, na verdade, uma aqui e outra aqui, que são as pregas umbilicais mediais. Essas pregas umbilicais mediais aqui, ó, elas, na verdade, é a artéria umbilical que está obliterada, que se fechou. Quando se cortou o cordão umbilical, ela se fechou. Então, essas artérias aqui, ó, elas não sangram, porque elas já estão obliteradas. Elas vão formar a prega umbilical medial. E aqui lateralmente a gente tem as pregas umbilicais laterais. Essas pregas umbilicais laterais,
Na verdade, elas são formadas pelos vasos epigástricos inferiores, pela artéria e veia epigástrica inferior. Então, se for seccionada essas pregas umbilicais mediais, terá sangramento, porque justamente ali tem os vasos epigástricos inferiores. Aqui na face interna da parede anterolateral do abdômen, a gente tem a prega umbilical mediana, ó, prega umbilical mediana, isso aqui é até bexiga urinária. A prega umbilical mediana, que é um remanescente do úraco, da estrutura que vai formar a bexiga urinária. As pregas umbilicais mediais, ó, pregas umbilicais mediais, que a gente tem, na verdade, a artéria umbilical obliterada, e as pregas umbilicais laterais, que são os vasos epigástricos inferiores. Todas essas estruturas a gente visualiza na prática. Para a gente finalizar essa parte interna, essa face interna da parede anterolateral do abdômen, a gente tem algumas fossas, que nada mais são espaços possíveis de hérnias, né? De hérnias inguinais, que a gente vai, a maioria delas que a gente vai falar são hérnias inguinais, e são alguns espaços entre essas pregas. Então, aqui, ó, a gente tem a prega umbilical mediana e a prega umbilical medial. Entre essas duas pregas, a gente tem uma fossa, que é a fossa supravesical. Entre a prega umbilical medial e a prega umbilical lateral, a gente tem a fossa inguinal medial, né? Na verdade, de um lado e do outro. Então, são fossas inguinais mediais. E lateralmente à prega umbilical lateral, a gente tem a fossa inguinal lateral. Na verdade, as fossas inguinais laterais, que estão lateralmente às pregas umbilicais laterais. Vamos falar de algumas aplicabilidades clínicas. Falando sobre as hérnias abdominais, o que é uma hérnia? Hérnia é uma protusão de um conteúdo abdominal. Esse conteúdo abdominal pode ser uma víscera, pode ser gordura. E por que ocorre essa protusão desse conteúdo? Justamente por uma fragilidade daquela parede abdominal, daquela musculatura, daquelas aponeuroses. Então, na verdade, quando há uma lesão, uma fragilidade daquelas aponeuroses, daquela musculatura, aquela região fica suscetível à formação de hérnias, justamente porque ela perde o seu reforço, a sua segurança, que é dada por aquela estrutura muscular e por aquelas estruturas de aponeurose. Aqui, para finalizar, a gente visualiza uma hérnia inguinal. Por que uma hérnia inguinal? Porque é um conteúdo, uma víscera, ó, uma víscera parte do intestino delgado, saindo aqui pela cavidade, pelo canal inguinal, formando aqui uma hérnia que a gente chama de hérnia inguinal. Aqui, para finalizarmos, temos as nossas referências da aula de hoje.